Os anjos instruíram Arão, então Arão saiu ao encontro de Moisés, seu irmão, no deserto. Então, depois que Moisés repassou para Arão aquelas ordens que o Senhor havia dado a ele, eles então entraram no palácio do rei, no palácio do faraó, e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. A resposta do faraó foi: eu não conheço o Senhor, eu não vou deixar Israel sair. E essa palavra e essa recusa se repetiu muitas vezes, como vocês vão ver. Imediatamente então o faraó tomou providências para que o trabalho se tornasse mais difícil. E eles impediram com que fosse fornecida palha para produzir ali os tijolos. E eles agora tinham que procurar a palha por toda a terra. E eles não conseguiam produzir o que eles produziam anteriormente. E por não conseguirem produzir, aqueles oficiais foram espancados, os oficiais hebreus. Então, os anciãos procuravam animar a fé dos irmãos. Alguns acreditavam, outros rejeitavam e acabavam perdendo as esperanças. E os egípcios diziam então, zombando: se o seu Deus é justo e misericordioso e seu poder é maior do que os deuses dos egípcios, por que ele não fez de vocês um povo livre? E essas palavras destruíam as esperanças de muitos israelitas. E assim muitas pessoas também, por palavras vãs, perdem as esperanças, perdem a fé em Deus. É importante que não ouçamos essas palavras, porque nós não podemos perder tempo em ouvir palavras satânicas. Os israelitas ainda não estavam preparados para o livramento. Então eles não tinham uma fé suficiente em Deus e se contentavam ali em viver no cativeiro para não ter que enfrentar as dificuldades ao se mudarem para uma terra estranha. Deus poderia tirar aquele povo de uma maneira mais rápida, mas eles precisavam daquela experiência para o coração do povo de Israel desejar sair daquele país. Porque muitos já estavam semelhantes aos egípcios e muitos preferiam permanecer no Egito. Por isso que Deus conduziu para que tanto o espírito do tirano rei do Egito fosse mais amplamente demonstrado, quanto também Deus pudesse se revelar ao seu povo. Se os israelitas não tivessem se tornado tão corrompidos, a tarefa de Moisés não teria sido tão estressante. E Moisés e Arão entraram mais uma vez na sala do trono. Então o rei pediu que eles fizessem algo sobrenatural. Arão lançou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Os sábios e feiticeiros lançaram também as varas ao chão e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Na verdade, não foram os feiticeiros que transformaram suas varas em serpentes, mas foi mágica, ajudados por Satanás, que eles conseguiram produzir esse efeito. Satanás ele não consegue criar ou dar a vida, ele não tem esse poder, mas Satanás produziu ali uma imitação, e a quem estava olhando parecia mesmo que havia sido transformado em serpente. E Satanás procurava alguma desculpa, procurava incutir em Faraó essa desculpa, porque ele estava procurando isso. E Satanás deu o que ele precisava. Ele esperava também abalar a fé de Moisés e de Arão. E não só isso, ele esperava impedir o livramento de Israel e, no futuro, destruir a fé nos milagres de Cristo, fazendo com que parecessem apenas resultado do poder humano. Então, veio a primeira praga, que as águas do Nilo foram transformadas em sangue, aquele rio que eles consideravam sagradas. O coração de Faraó se endureceu, né? Porque os magos fizeram a mesma coisa. Então veio a segunda praga, a praga das rãs. Eles consideravam as rãs um animal sagrado e não destruíram,
mas as rãs estavam por todos os lugares. Então, Faraó pela primeira vez pediu a intervenção. Orem ao Senhor para tirar essas rãs de mim. As rãs morreram e apodreceram o ar. O Senhor poderia fazer com que as rãs desaparecessem num instante, mas só que isso poderia surgir entre o povo, e o povo poderia dizer que foi um encantamento pelos magos que as rãs tinham desaparecido. Então Deus permitiu que as rãs ficassem lá e poluíssem tudo. E assim se seguiram as pragas dos piolhos, as pragas das moscas. Essas moscas eram grandes e venenosas e sua picada era extremamente dolorosa. Depois, uma peste atingiu todo o gado do Egito. E o faraó, prometendo deixar o povo ir, e depois mudando de ideia. Depois, a sexta praga foi a praga das feridas, que estouravam tanto nos homens como nos animais. Pela primeira vez, os sacerdotes e magos não incentivaram o faraó em sua obstinação. Por quê? A dor atingiu a eles também, e eles não conseguiram mais lutar contra o Deus de Israel. Nenhum poder sobrenatural endureceu o coração do rei. Foram as sementes da rebelião, quando ele rejeitou o primeiro milagre que produziram seu resultado. Como que se desenvolve a teimosia? Deus fala para nós por meio de seus servos. A pessoa se dirige à igreja, ouve uma mensagem, e essa pessoa se nega a corrigir os próprios erros. Tais pessoas estão endurecendo o coração contra a influência do Espírito Santo. Quem cede à tentação uma vez, vai ser muito mais fácil ceder a segunda vez. Gálatas 6, verso 7 diz: pois que o homem semear, também isso colherá. Hoje multidões ouvem com fria indiferença as verdades que anteriormente faziam vibrar seu coração. Lembre-se, a primeira vez que você ouve uma mensagem e rejeita, ela toca o seu coração. Mas na segunda vez, já não tem o mesmo efeito. As pessoas se acostumam, acalmam a consciência culpada dizendo: no dia que eu quiser eu mudo o meu jeito de agir. Mas uma vida de satisfação pecaminosa deforma de tal maneira o caráter que elas não têm condições de receber a imagem de Jesus. Veio a sétima praga sobre os egípcios, uma tempestade de granizo e fogo. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e pediu que ele orasse ao Senhor para encerrar aquela tempestade. Moisés, ele saiu no meio da tempestade e nada o atingiu. Ele atravessou a cidade toda e só orou ao Senhor quando ele estava do lado de fora da cidade. Quando ele ergueu as mãos, aquela chuva, aquela tempestade parou. Mais uma vez o coração do faraó se endureceu. Veio a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Enquanto isso ia acontecendo, muitos do povo do Egito se convenceram de que Faraó estava lutando contra o Deus verdadeiro. E os escravos hebreus, que antes não tinham confiança de que seriam libertos, estavam cada vez mais confiantes. Veio então a nona praga, a densa escuridão. E mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu. O próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. O rei não ousava fazer mal a ele, porque o povo o considerava como o único que tinha o poder para remover as pragas. Eles desejavam que os israelitas tivessem a permissão para deixar o Egito. O rei e os sacerdotes é que negaram os pedidos de Moisés até o fim.